Você consome mais açúcar ou adoçante no seu dia a dia? Será que você está fazendo esse consumo correto? Fica aí que você vai descobrir no vídeo de hoje. Oi, gente, eu tô aqui com a Thaís Bago, nutricionista. Thaís, obrigada por estar aqui. Eu agradeço. No nosso quadro, mais um mês. E eu sempre adoro conversar com a Thaís, trazer esses temas que vocês pedem pra gente. Nutrição é muito amplo e é eterno, né, Thaís? Sim, sim. Muitos assuntos. E hoje a gente vai falar do açúcar e do adoçante. Thaís, as pessoas consomem eles de forma errada? Porque muita gente às vezes nem precisa do adoçante e troca por conta do mal que o açúcar faz, o medo, né? Sim, Camila, as pessoas utilizam de maneira errada. Há uma cultura que o adoçante é melhor que o açúcar, então se eu estou exagerando eu vou tirar o açúcar e colocar o adoçante. Então existem momentos para se utilizar o açúcar e o adoçante. Existem pessoas que devem utilizar o adoçante e outras o açúcar. Tá? Então é importante deixar claro, porque senão o paciente acaba achando que está se beneficiando e na verdade não. E quem que deve usar o adoçante, Thaís? Bom, primeiramente o paciente diabético. Aquele que é diabético, pré-diabético, ele precisa sim utilizar o adoçante, se necessário alimentos dietéticos, como um doce, então isso não há dúvida, tá? Aí dentro dessa questão de quais adoçantes são mais utilizados, a gente vai até comentar, tá? Pacientes com sobrepeso significativo e que tomam muitos líquidos durante o dia também devem utilizar o adoçante, mas há uma quantidade a ser utilizada. Que as pessoas acham que vai espremer lá quantas gotas quiser. Às vezes a pessoa nem conta, ela só aperta o vidrinho, ela não tem noção de quanto. Experimenta, não precisa mais. Isso, então isso é prejudicial, tá? E o açúcar é para toda pessoa que não é diabética. Mas poxa, mas o açúcar mata, o açúcar, né? O açúcar em excesso é muito prejudicial, mas o quanto você usa, em que você coloca? Eu coloco uma banana amassada com aveia e açúcar. Precisa? Eu adoço um suco de laranja. Será que precisa? Então reavaliar onde eu utilizo o açúcar, para realmente ver se está sendo utilizado de maneira correta e na quantidade correta. Um suco de maracujá, vai muito açúcar. De repente umas gotinhas de adoçante são interessantes. Tá? E também acho engraçado falar sobre isso, porque vou dar até o exemplo da minha avó, Thaís. Ela não precisa de adoçante, ela não tem diabetes, nada, só que ela escolhe sempre adoçante, ela meio que viciou nisso. E acontece em outras situações, várias pessoas usando adoçante sem precisar, né, Thaís? Tem o mel também que pode ser utilizado, né? Sim, então se a sua avó for uma paciente que tem um risco para diabetes, ela pode utilizar. Se ela não tem, ela pode utilizar o açúcar, eles têm vários tipos de açúcar. Então ela pode usar um açúcar mascavo em um determinado alimento, um mel em outro alimento, tá? Aumentar a fibra da alimentação para modular a absorção desse açúcar. Então, dá para utilizar o açúcar sem muito receio e com orientação para não utilizar tanto o adoçante. O adoçante em excesso, ele pode alterar a flora intestinal, o que reduz a imunidade, compromete a absorção de nutrientes. Então, é fundamental ter essa clareza. Quando utilizar? Claro que é importante que as pessoas procurem um profissional nutricionista para individualizar, né? Aqui são dicas para você ficar atento e alerta e aí tentar individualizar. Então, como eu faço? Por exemplo, eu, Thaís, uso o açúcar mascavo no meu café. À noite eu tomo um leitinho e coloco 2 gotas de adoçante. Olha, ela utiliza os dois, sensacional. E aí, qual o problema? Né? Nesse caso, à noite, eu prefiro colocar 1 ou 2 gotinhas de adoçante. Às vezes ficou até completo com um pouquinho de mel, porque coloco aveia. Então não há problema. A questão é só não exagerar. Ou simplesmente tirar um e colocar o outro como regra. Às vezes a pessoa também tem medo. O açúcar pode dar diabetes, Thaís? Na verdade, o excesso de açúcar força o funcionamento do pâncreas, então eu produzo muita insulina para aquela pessoa que tem uma predisposição ao diabetes. Mas não é só isso, o açúcar em excesso acelera o envelhecimento precoce, então assim, ruguinhas a mais pelo excesso de açúcar, sobrecarga realmente do pâncreas, aumenta o peso, fermenta o intestino. Então o açúcar em excesso ele é ruim mesmo, ainda mais se for um açúcar refinado, tá? Que é o branco. Mas tudo é uma questão, como eu disse, das escolhas. Quais escolhas eu vou fazer? Às vezes a pessoa toma um café no dia e coloca adoçante, né? Então nem gosta do adoçante. Então se ela não gosta, só por medo. Então, mas ela pode em um café colocar adoçante e no resto usar um pouco de açúcar. Quem é essa pessoa? Ela está acima do peso, né? Qual o contexto
desse indivíduo. Então, ou só ela ouviu falar, né? Só ouviu falar. Então eu vou parar com o açúcar e usar uma estévia, que é um adoçante mais tranquilo, mais natural. Porém, a estévia é uma substância levemente amarga. Nem todo mundo tolera. Eu não tolero nada com estévia. Também não gosto não. Já gosto mais de uma sucralose. Tem estudos que falam que a sucralose em altas temperaturas altera sua molécula e pode ter algum problema. O quanto disso? O quanto eu vou usar? Sim, o câncer, as pessoas têm medo, né? Exato, mas nossa, tem estudos que falam que tem que usar 1 kg de adoçante em pó para ter um problema. Ninguém utiliza isso. Então, também tem que ir do bom senso, o quanto essa pessoa vai utilizar. O diabético é sempre o paciente de risco, porque ele sim utiliza muito adoçante. Em tudo, se ele né? toma isso em tudo, um suco mais azedinho, ele vai colocar adoçante, num leite, às vezes está com vontade de comer um docinho, usa o adoçante. Então, ele é o que nós temos que ficar mais atentos e avaliar esse risco. Tá? E claro, aquela pessoa que também usa de maneira indiscriminada. É legal quando você fala do paladar, né, Thaís? Tem coisa que não precisa de nada, nem açúcar e nem adoçante, né? Eu sempre gosto de falar, ainda bem que você lembrou. As pessoas usam muito açúcar e querem ter o mesmo sabor utilizando muito adoçante. O segredo é mudar o paladar e ir reduzindo gradativamente a ponto de você conseguir tomar tudo com menos açúcar e teoricamente com menos adoçante, menos doce. Então, a ideia é você também procurar um nutricionista, um profissional, porque pra você saber o que você precisa, não vai ouvindo aí todo mundo faz e nesse efeito de manada, né? Tem que ter uma coisa personalizada mesmo. Se você realmente não precisa, tá? Às vezes muita gente não gosta de adoçante, mas coloca e sofre. E nem precisa, fica sofrendo. E sofre à toa. Não posso comer muito esse bolo porque tá com muito açúcar, ou esse porque eu não gostei do sabor, mas calma, não é assim, né? E o que eu pego muito em consultório, lembrei agora de falar, crianças muito pequenas utilizando o adoçante porque os pais têm medo do açúcar. Então, cuidado, a criança não precisa do adoçante, a não ser se essa criança for diabética, tá? Então, não é melhor mudar o comportamento alimentar dessa criança em relação ao açúcar, não ofereça tantos alimentos doces para que você não tenha que colocar o adoçante. Então, também cuidado com a utilização do adoçante para a criança quando não é necessário. Muito bem. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Gostei muito desse papo. É muito legal a gente desvendar esses mitos. Eu e a Thaís, a gente gosta de trazer essas coisas, esses assuntos que as pessoas têm muita dúvida, porque são muitos mitos aí na nutrição, então a gente tenta mensalmente trazer um pra você. Gostou do vídeo? Comenta, compartilha, coloca lá no grupo da família, né, que tem o pessoal do adoçante, o pessoal do açúcar, vamos aumentar essa discussão. Comenta aqui embaixo o que você achou. E não esquece de escrever aqui embaixo se você é do time do adoçante ou do açúcar, eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.